Olá, eu sou a professora Elisa e no vídeo de hoje eu vou fazer uma breve revisão sobre as teorias evolutivas. Quando a gente fala em teorias da evolução, por mais que pareça um tema comum hoje em dia, nós precisamos lembrar que nem sempre foi assim. Até meados do século XIX, a crença que predominava era a crença no fixismo. O que o fixismo defende? Que as espécies têm origens diferentes, que elas se originam de forma independente uma da outra. Então, quando essa borboletinha azul surgiu aqui, ela surgiu de forma independente dessas outras duas. E ao passar do tempo, ela não sofreu nenhuma modificação. Então, ela defendia também que as espécies são imutáveis. A origem das espécies não é discutida aqui. Como que surgiu essa espécie? Pode ter sido Deus que criou, ou ela pode ter surgido de um outro processo. Aí cada um acreditava naquilo que lhe convinha. Porém, todos acreditavam que a origem era independente, que uma espécie não estava relacionada à outra, e que mesmo depois de centenas e milhares de anos, a espécie continuava igualzinha. Ela não passou por nenhuma mudança. Na segunda metade do século XIX, porém, o tema evolução começou a ser discutido na comunidade acadêmica e vários estudos começaram a ser desenvolvidos. Dentre esses estudos se destacam os desenvolvidos por Jean-Baptiste de Lamarck, que é o primeiro evolucionista renomado e reconhecido, que defendeu a evolução das espécies e propôs algumas explicações para esse processo. Então, de acordo com Lamarck, as espécies passavam por transformações ao longo do tempo, ou seja, elas não eram imutáveis, elas sofriam modificações, e normalmente essas modificações resultavam em aumento da complexidade. Ou seja, quando a espécie surgia, ela tinha uma estrutura simples e centenas e milhares de anos depois ela já apresentava estruturas muito mais complexas. Além disso, Lamarck acreditava que essas modificações que as espécies sofriam eram provocadas por mudanças ambientais. Então, o ambiente era a força que promovia as mudanças, que provocava a mudança. Como que ia acontecer isso? A mudança ambiental obrigava o organismo a se modificar para que ele pudesse sobreviver. Ou seja, o organismo se adaptava para sobreviver naquele ambiente. O organismo tinha a capacidade de se modificar para conseguir, então, caçar, para conseguir se camuflar, para conseguir chegar à fase adulta e à fase reprodutiva. Então, a gente pode imaginar a teoria de Lamarck a partir desse esqueminha aqui. Então, aqui nós teríamos representados vários indivíduos de uma mesma espécie. Então, a gente observa que todos são iguais a princípio. Porém, algumas mudanças ambientais aconteceram e eles precisaram começar a usar demais uma estrutura, como, por exemplo, as girafas começaram a precisar esticar o pescoço para poder alcançar comida, ou deixar de usar outras estruturas, como é o caso das serpentes, que pararam de usar as pernas para poder rastejar e ser mais silenciosa. Então, isso fazia com que a estrutura se desenvolvesse se ela fosse muito utilizada, ou atrofiasse se não fosse utilizada. A esse mecanismo de transformação, ele chamou de lei do uso e do desuso. Se usasse, a estrutura se desenvolvia, se não usasse, essa estrutura atrofiava. E quem que obrigava o organismo a se modificar? O ambiente. Então, com esse esforço que a espécie fazia, começava a surgir alguns indivíduos um pouquinho diferentes. Então, o pescoço da girafa ele foi se alongando aos poucos. Em uma geração encompridou alguns centímetros, na outra geração encompridou mais um pouquinho. Mas era importante observar que à medida que alguns utilizavam muita estrutura, eles iam se destacando. Por quê? Porque eles tinham características favoráveis. E aí, através do processo de reprodução, ele passava adiante essa transformação que aconteceu no organismo dele. Isso é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Se a girafa conseguir aumentar o pescocinho dela 3 centímetros, os filhotinhos dela já vai nascer com o pescoço 3 centímetros maior. E aí eles vão esticar mais um pouquinho. E aí os filhotes dele já vão nascer com o pescoço maior ainda. Então essa modificação até chegar no tamanho do pescoço ideal demorou aí algumas gerações. Então precisa de um processo lento, onde o ambiente vai forçando o organismo a se esforçar cada vez mais ou a deixar de usar uma estrutura para que essa característica então venha a predominar. É onde no final do processo evolutivo a gente tem aqui os organismos que estão adaptados. Então, quando falar em Lamarck, lembra sempre da lei do uso e do desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. De uma forma bem simplória, a lei do uso e do desuso diz o seguinte,
que você pode perder uma estrutura corporal por você não utilizar, que seria o caso das cobras que perderam as pernas porque pararam de usar. Ou você pode desenvolver uma estrutura porque você usa ela demais, como é o caso das girafas que teriam esticado o pescoço dessa forma. Hoje a gente já sabe que essas leis elas não se aplicam, né? Elas não estão corretas, né? A gente não consegue fazer essas modificações para se adaptar, e o que eu mudo no meu corpo não passa para os meus descendentes. Eu só passo para os descendentes as alterações que acontecem no material genético. Depois de Lamarck veio Darwin. Quando Lamarck morreu, Darwin já tinha 20 anos. E aí, 2 anos depois, Darwin fez aquela famosa viagem, né, com o navio Beagle, onde ele passou aqui por toda a costa da América do Sul, passou também aqui pela Austrália, passou aqui pela África, e nessa viagem ele foi coletando fósseis, foi coletando exemplares de animais que ele empalhava e mandava para a Inglaterra, fazia desenhos, coletava informações com os moradores, e aí ele foi juntando então material para ele estudar posteriormente. E os estudos deles foram influenciados por vários outros pesquisadores, dentre os quais a gente destaca Thomas Malthus, que era um economista que tentou explicar lá a questão do crescimento populacional e a produção de comida, né, que a população crescia muito mais rápido do que crescia a produção de comida. Então, existiam alguns fatores que controlavam o crescimento populacional, como, por exemplo, as doenças. E aí Darwin começou a pensar que na natureza deveria ter alguma forma de controle também. E Lyell foi o que escreveu lá os princípios da geologia, que tentou explicar as modificações que a crosta terrestre passou ao longo do tempo. E ele conseguiu associar isso também com alguns fósseis que ele encontrou na Cordilheira dos Andes, porque lá no topo da montanha ele encontrou fósseis de animais marinhos. Então isso seria explicado pelo movimento das placas tectônicas. E ao contrário de Lamarck, Darwin acreditava que os organismos de uma mesma espécie não eram todos iguais. Já existia dentro de uma espécie uma certa variabilidade. Então, se eu estivesse analisando pássaro, já tinha alguns pássaros com bico um pouquinho diferente, com a asa um pouquinho mais longa, com uma cor que se destacava. Né? Se eu estiver falando de planta, já tem alguns indivíduos que têm a flor um pouquinho diferente, que facilita a polinização. Então, para ele, já existia variabilidade. Então, quando a gente pega aqui a população inicial, nós não temos organismos todos iguais. Nós temos aqui 2 que já são diferentes. E como que surgiu essa diferença? Darwin não sabia explicar. Ele só informava que essa diferença já existia. E aí, essa população podia estar habitando ambientes diferentes. Então, a gente podia ter a população do animal X no ambiente A e no ambiente B. E aí, o que a gente sabe? Que a seleção natural vai escolher as características que favorecem a vida naquele ambiente. Então, quem estava no ambiente úmido foi selecionado com as características boas para o ambiente úmido. Quem estava para o ambiente seco foi selecionado para a característica boa para o ambiente seco. Então, olha só, Darwin também achava que o ambiente era importante, só que ele achava que o ambiente só selecionava quem já tinha a característica favorável. Lamarck acreditava que o ambiente forçava o organismo a se modificar para aparecer a característica. Então, os dois acham que o ambiente é importante, porém, atuando de forma diferente. Esses indivíduos com as características favoráveis, eles tinham mais chance de chegar à fase adulta, porque eles tinham mais chance, por exemplo, de conseguir comida, eles tinham mais chance de conseguir se camuflar, então eles tinham uma probabilidade maior de chegar na fase de reprodução. Enquanto que esses que tinham as características desfavoráveis ou que eram comuns, que não tinham uma característica que favorecia eles, ou não chegavam na fase adulta, ou não tinham sucesso reprodutivo. Então, ao longo das gerações, o que foi acontecendo? Esses aqui tinham mais chance de reproduzir e foram gerando mais descendentes. Esses aqui, né, os que estão em vermelho, ou não reproduzia ou deixava poucos descendentes. Então, depois de muito tempo, a gente observa aqui a sobrevivência do mais apto. E aí aqui eu deixei um vermelhinho, por quê? Porque hoje a gente já sabe que esse portador aqui, ele pode estar presente ainda, só que numa quantidade muito pequenininha. Ou então eu não vejo ele, mas a informação genética para nascer um indivíduo assim está escondida aqui nesses outros, que é o que a gente vai estudar no mês de novembro, ok? Então, quando falar em Darwin, lembra sempre que ele está falando de seleção natural, que o ambiente seleciona aqueles com as características favoráveis.
Darwin defendia a ideia de que as espécies atuais têm ancestrais comuns, né, e que a gente já apresentava uma variabilidade desde o começo. Ele só não soube explicar como que essa variabilidade surgia. Quem que ficou responsável por explicar essa variabilidade? A teoria moderna da evolução. E aí, por que a gente chama a teoria moderna da evolução? Porque ela já foi construída no século XX. Depois que Mendel fez as descobertas dele sobre genética e tal, ele não foi levado muito a sério, ele fez isso ainda no século XIX, finalzinho do século XIX. Mas ninguém levou muito a sério. E aí só no século XX é que os estudos dele foi redescoberto e foi realmente comprovado que ele estava certo. E aí vários pesquisadores, analisando e estudando a teoria darwinista, conseguiram incorporar os conhecimentos de genética à teoria de Darwin. Então, o que eles explicam? Que, a princípio, a gente pode ter, sim, uma espécie composta por organismos todos similares. Porém, alguns eventos podem acontecer e dar origem a novas formas. Então, quais eventos são esses? A gente até estudou eles, né? As mutações, que são modificações lá no nosso material genético, que podem surgir novos genes, e a recombinação gênica, que é uma combinação diferente dos genes que já existem. Então, esses dois fatores é que vão originar os indivíduos diferentes. Aí, essa diferença está lá no material genético e também está no fenótipo, ou seja, está na característica. E aí, daqui para cá, é a teoria de Darwin. Esses indivíduos podem estar em ambientes diferentes, então eles vão passar por seleção natural diferenciada. E ao longo das gerações, os que têm as características favoráveis vão conseguindo se reproduzir mais, deixar mais descendentes, de modo que muito tempo depois a gente tem aí a sobrevivência dos mais aptos, ok? Então, toda vez que você tiver um texto que fala em ancestral comum, que fala em seleção natural, você está falando de Darwin. Se você estiver falando em um texto em que uma espécie perdeu uma estrutura ou ganhou uma estrutura por usar ou não usar essa estrutura, está falando de Lamarck. Se você estiver falando de mutação, de recombinação, aí já é teoria moderna, porque Lamarck e Darwin nem sonhavam com mutação, né? Eles não tinham ideia desses processos ainda. E a outra coisa que a gente precisa relembrar é que o ambiente é fundamental para a evolução. Tanto Lamarck quanto Darwin já apontavam isso, mas para Lamarck, o ambiente forçava o organismo a se modificar, então era o ambiente que promovia as mudanças, e para Darwin o ambiente apenas selecionava. Ok? E aí, só para relembrar esse detalhe aqui, que a teoria moderna da evolução é conhecida por esses três nomes: teoria moderna ou teoria sintética da evolução, ou ainda neodarwinismo, né? Porque a teoria de Darwin, né, daqui para cá é a teoria de Darwin, e só foram acrescentadas algumas informações aqui.